Vamos continuar o nosso estudo de Gênesis capítulo 6, partindo hoje do versículo 19. Faça sua oração, peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 6:19. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. O texto já começa dizendo 2 de cada espécie. E nós já aprendemos, no comentário que eu fiz a Gênesis 1:21, que a palavra espécie na Bíblia significa que Deus fez animais específicos, com características específicas. E esses animais geram filhotes com as características que são próprias de seu tipo, isto é, de acordo com o DNA que possuem. Falando de uma forma mais simples, não há como uma espécie gerar outra espécie, isto é, um felino gerar um bovino. Como é que, por exemplo, um leão poderia gerar um boi? O evolucionismo diz que uma espécie pode gerar outra espécie. Isso, para nós, à luz da lógica e da Bíblia, é impossível. Aqui no nosso estudo também, nós consideramos que espécie pode ser um sinônimo para um tipo básico. O que é o tipo básico? É aquele que deu origem a todos os outros de sua espécie. Por exemplo, houve um felino tipo básico. Isso quer dizer que ele foi capaz de gerar um tigre, um leão, um jaguar, um leopardo, uma onça, entende? O tipo básico, ele continha em seu DNA todas as características dos vários tipos de felino que existem no mundo. Logo, se na época da Arca de Noé não havia ainda uma onça, por exemplo, não tem problema nenhum nisso, porque havia um tipo básico capaz de gerar não só a onça, como outros tipos de felino também. Isso é importante para entender que, na época da arca, ainda não havia todas as espécies de animais que existem hoje. Isso significa que a arca não precisaria ficar tão cheia como alguns imaginam. Por quê? Porque havia tipos básicos. Havia animais que podiam gerar variações dentro de sua própria espécie. Vamos continuar aqui. Neste versículo 19 de Gênesis 6, nós ficamos sabendo que Deus não só preserva os humanos, mas também os animais. Isso mostra o cuidado do Criador por toda a sua criação. O dilúvio, embora tenha sido uma catástrofe universal, global, não foi o fim absoluto. Pelo contrário, foi o recomeço de uma nova humanidade a partir dos descendentes de Noé. A expressão macho e fêmea destaca a existência de apenas 2 gêneros sexuais na ordem da criação. Você já observou isso? Tanto entre os seres humanos quanto entre os animais, só existem macho e fêmea. E esses 2 gêneros é que permitem a continuidade da vida, conforme estabelecido desde Gênesis 1. É impossível haver continuidade de vida se não for por meio de um relacionamento heterossexual entre macho e fêmea. Isso deveria nos chamar a atenção para o quão é antinatural uma relação entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Versículo 20 diz: das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. É como se dissesse, das aves, conforme aqueles animais que tiverem características de ave. Do gado, conforme aqueles animais que tiverem características de gado. De todo réptil da terra, conforme aqueles animais que tiverem características de répteis. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares com vida. Se havia o tipo básico dos felinos ali, esse foi de grande proveito, pois é o que deu origem a todos os tipos de felinos. Agora, é claro que, se havia felinos diferentes já na época da arca, por exemplo, tigre, leão, jaguar, onça, esses também entraram, juntamente com o seu tipo básico
específico. Quero chamar a atenção também para essa expressão aqui do versículo 20. 2 de cada espécie virão a ti. Isto é, Noé não teve de sair pelo mundo atrás dos animais, não. Deus os trouxe até Noé. Diz que os animais vieram a Noé e não o contrário. Ah, professor, mas como é que animais, por exemplo, que estavam do outro lado do oceano, animais terrestres, poderiam vir a Noé? Você não lembra que eu falei que nessa época não havia a divisão em continentes? Era ainda a época da Pangeia. Havia um só continente. Então, não havia problema nenhum em um animal, onde quer que ele estivesse, se deslocar até onde Noé estava, porque havia um só continente, a Pangeia. Continuando aqui, eu trouxe uma imagem para você visualizar o que eu tenho dito. Nós temos os tipos básicos de animais, e aí aquele relacionado aos bovinos gerou todo tipo de bovino. Aquele relacionado aos felinos gerou todo tipo de felino, e aquele relacionado, por exemplo, aos caninos gerou todo tipo de canino. Exatamente como temos aqui nessa imagem. 2 de cada espécie, sempre um casal para haver procriação e multiplicação. Virão a ti, é como eu acabei de falar. Deus trouxe os animais a Noé sem precisar atravessar mar nenhum, porque havia um só continente. As divisões das terras vão acontecer justamente com o dilúvio, como eu vou explicar mais adiante. Versículo 21. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Que tipo de alimento você acha que Noé juntou para levar na arca? Saiba que ele tinha de levar o suficiente para alimentar a ele, sua família e todos os animais por cerca de 1 ano. Isso mesmo, já vou adiantar para você. Noé, sua família e os animais ficaram na arca por um pouco mais de 1 ano, dentro da arca. Cabem aqui agora algumas informações. Primeiro, antes do dilúvio, todos eram herbívoros. Veja o que diz Gênesis 1, 29 e 30. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e a todo animal da terra. Toda a erva verde será para mantimento. Você sabia que, no princípio, tanto os seres humanos quanto os animais tinham dieta vegetariana? Sabia disso? A morte animal não fazia parte do mundo antes da queda, ou pelo menos antes do dilúvio, quando Deus reordenou o equilíbrio ecológico. Por isso que, depois do dilúvio, lá em Gênesis 9, versículo 3, diz assim: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, a dieta contendo carne, ela só se deu após o dilúvio. É até engraçado um vídeo de debate que tem no YouTube entre o Pirula, um cientista ateu, e o Marcus Eberlin, um cientista criacionista, sobre os animais que entraram na arca. O Pirula faz uma gozação insinuando que o T-Rex, aquele dinossauro enorme, seria vegano. Eu vou deixar o link depois para você ver parte desse debate. Bom, se os animais antes do dilúvio eram herbívoros, comiam vegetais, o que isso nos ensina sobre os animais que hoje nós conhecemos como carnívoros, mas que ainda não eram carnívoros na época da Arca de Noé? Isso nos ensina que eles poderiam ter vivido ali dentro da arca com uma dieta herbívora, composta de vegetais. Ah, professor, mas é difícil engolir isso. Por que Deus faria, por exemplo, esses animais carnívoros com dentes afiados, garras, se não era para comer carne? Olhe, presta atenção no que eu vou te falar agora. Dentes afiados, garras, podem até indicar capacidade para abater um animal e comer carne, mas não indica obrigação de fazer isso, sabia? Por exemplo, pense aqui num urso pardo. Ele pode ser classificado como um carnívoro, mas na prática, qual é a dieta dele? 80% plantas, frutas
e mel. Você imaginaria, olhando para um animal desses, que ele come esse tipo de coisa? Não seria muito mais fácil eu considerar que ele seria um predador normal, um carnívoro, como tantos outros? Veja também o urso panda. Quase 100% do que ele come é bambu. A raposa, ela come frutas, insetos, pequenos roedores e ovos. E o leão que vive em cativeiro, ele pode sobreviver com dieta vegetal balanceada, sabia? Um leão. Isso mostra que Deus criou uma espécie de flexibilidade metabólica nos tipos básicos, naqueles animais que deram origem a variações dentro de uma mesma espécie. Essa flexibilidade que Deus deu a eles permitia variações de dieta conforme as circunstâncias. E, na verdade, permite até hoje. Então, Noé armazenou plantas secas, armazenou grãos, armazenou frutas e vegetais. Olha o tanto de coisa que Noé pôde ter armazenado sem precisar incluir carne. Portanto, os carnívoros, na época da arca, eles adaptaram-se a comer vegetais, sementes ou frutas secas, e isso temporariamente. Porque após o dilúvio, como nós já vimos, os carnívoros passaram a agir normalmente como carnívoros. Além disso, Deus também pode ter desacelerado o metabolismo dos animais, mantendo-os em estado de dormência, o que normalmente é chamado de hibernação. Professor, o que é hibernação? A hibernação é um estado de inatividade do animal. Há uma diminuição no metabolismo dele durante o inverno, e nesse período as reservas de alimentação que ele tem no próprio corpo dele são utilizadas, são queimadas, para ele não ter de caçar, buscar alimento. Então ele fica dormindo e queimando o que ele já tem no seu corpo por um bom tempo. Ah, eu sei, é o que acontece com o urso, não é isso? Sim, mas a hibernação não é característica só do urso, não. Vários animais hibernam. E a possibilidade de Deus ter feito com que muitos animais na arca hibernassem tem sido considerada por vários e vários cientistas criacionistas. Você sabia dessa? Pois é sobre isso, sobre a hibernação dos animais na arca, sobre essa possibilidade que falaremos na próxima aula.